Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Via 3. O nosso convidado de hoje sempre esteve na linha de frente de combate ao crime. Ex-integrante da Companhia de Operações Especiais de uma das polícias mais importantes do país, porque está num estado muito violento, que é o Rio de Janeiro. Ele se dedica hoje, como especialista em segurança pública, a fazer palestras, dar entrevistas sobre como combater o crime organizado. Nós estamos falando do ex-capitão do BOPE, faca na caveira, Rodrigo Pimentel, não é isso mesmo, Daniel Silva? Você esteve com ele em Salvador recentemente. É isso aí, Robson. Olha, nós estivemos com o Rodrigo Pimentel em Salvador, ele que é roteirista do filme Tropa de Elite, tem muita coisa para compartilhar com a gente está muito feliz de receber aqui o verdadeiro Capitão Nascimento aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? É um prazer, uma alegria enorme recebê-lo aqui no Via 3. Muito obrigado, Robson, Daniel, obrigado pelo convite, viu? Como eu estou falando de Bahia todo dia. É isso exatamente, né, que despertou nossa atenção. Eu já acompanhava seu trabalho, eu já te seguia tanto lá no teu canal do YouTube quanto nas redes sociais, né? E eu vi uma pesquisa recente, Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, que das preocupações do povo brasileiro, que já foram saúde, educação, emprego, a violência assumiu esse topo. E a olhos vistos, nós que trabalhamos aqui na imprensa, eu e o Daniel, a gente percebe, e eu vou usar uma expressão que você costuma usar sempre, avanço territorial do crime. Qual é a diferença, Rodrigo, entre esse crime que nós tínhamos há 3, 4 décadas atrás e esse crime do avanço territorial? Eu vou reduzir só um pouquinho o tempo, tá? Em vez de 3, 4 décadas, eu vou baixar para 8 anos, 10 anos, né? As facções do Brasil, elas buscavam vender maconha e cocaína. O Brasil tem mais ou menos catalogadas aí umas 70 facções, tá? Em todo o país. Somando o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, BDM e PCC. E essas facções, elas estavam voltadas unicamente para venda de maconha e cocaína, eventualmente ação de rouba-banco, novo cangaço, mas a principal fonte de renda era a maconha e a cocaína, a venda desses produtos. Com o domínio territorial, o mais importante deixa de ser a venda do produto e passa a ser a arrecadação de todo o dinheiro do território. E aí você inclui extorsões a comerciantes, e aí você inclui aí a cobrança de taxas, você inclui aí a exploração de caça-níqueis, de transporte alternativo legal, da venda de botijão de gás, da venda de sinal de TV a cabo, que é um fenômeno muito forte hoje, por exemplo, em Fortaleza, no Ceará, onde os bandidos dominam a internet em várias cidades. Então, esse é um fenômeno novo no Brasil. E para que o bandido consiga fazer isso, ele tem que dominar e ocupar o território. E aí surge um novo componente. E Vitória da Conquista, graças a Deus, não tem isso. E se Deus quiser, não vai ter. O componente é a barricada. A facção coloca uma barricada na porta da comunidade, na periferia, né, no acesso principal. E essa barricada é o limite de onde a polícia pode chegar. A partir daí não tem mais polícia. E ali começa todo tipo de barbaridade, de atentado contra a democracia. Eu insisto em dizer, Robson, Daniel, a partir daquele limite ali não tem mais democracia. A justiça é a justiça da facção. O julgamento quem faz é o Comando Vermelho, é o BDM, é o Terceiro Comando, é o PCC. Isso é um problema muito grave ao Brasil, à soberania nacional. E não aflige só a Bahia. A Bahia talvez seja o pior dos estados atualmente. Mas aflige ao Rio de Janeiro, aflige ao Ceará, aflige também agora até mesmo a Florianópolis, Santa Catarina, já tem barricada, né? E, infelizmente, é um tema que a imprensa brasileira negligenciou. As barricadas começaram a surgir e poucos foram jornalistas que dedicaram tempo e espaço dos jornais para falar sobre esse problema hoje, que é o domínio territorial, que são as barricadas. Rodrigo, e aí a gente percebe que existe
uma complexidade no combate a esse cenário que você descreve para a gente. Essa guerra às drogas ainda é uma política viável? E o que o senhor defende como uma alternativa para o Brasil e para aqui, as regiões metropolitanas que acabam sendo os principais palcos dessa guerra? Eu vi você falar recentemente em bucalização da Bahia, não é? Polêmico isso daí, hein? Mas deixa eu dar o contexto. Vamos lá. Eu preciso dizer, eu tenho um cuidado para falar da Bahia, porque para não polarizar a discussão, para que a gente não diga assim, ó, o PT é muito ruim no combate ao crime e a direita é boa. Não é verdade. Ambos os grupos políticos, né, esquerda e direita no Brasil, negligenciaram o combate ao crime no país nos últimos 30, 40 anos, né? Então, não tem uma política pública melhor no combate ao crime, seja da direita ou da esquerda. Mas é fato que a Bahia, de Jacques Wagner para cá, piorou muito. Os números estão aí, são evidentes. Em 2003, o estado da Bahia não figurava entre os 20 estados mais violentos do Brasil. Em pouco tempo, em 20 anos, a Bahia, por 9 anos seguidos, é o estado mais violento do país. Então, eu não posso deixar de falar isso, porque isso é uma verdade. Desculpe o eleitor do Jacques Wagner, desculpe o eleitor do Rui Costa, desculpe o eleitor do Jerônimo. A Bahia, desde que o PT assumiu, teve uma escalada na violência sem limite. E eu falo isso com a tranquilidade de dizer para vocês que eu sou um admirador do secretário de Segurança Pública da Bahia. Eu acompanho as ações dele, eu acompanho a página dele, eu acompanho a tentativa dele em trazer investimentos para a segurança pública. Toda semana ele publica lá fotos de compra de equipamentos, né? Valorização do homem dentro do possível, estabelecimento de concursos para policiais dentro do possível. Então, eu não tenho a covardia de dizer que a atual gestão é a culpada de tudo, que seria uma ignorância muito grande. Mas, sim, houve uma escalada gigantesca na Bahia, de Jacques Wagner para cá. Apesar dos números do desemprego na Bahia terem caído, apesar do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da Bahia, ter melhorado muito. A Bahia, há 30 anos, tinha IDH baixo, 0,38. O IDH da Bahia chegou a 0,71. O IDH da Bahia aumentou muito. A qualidade de vida, saneamento básico, acesso à educação, redução do número de baianos na miséria, houve uma queda disso nos últimos 20 anos. Tá? E, apesar disso, a violência escalou. Mas, voltando lá à pergunta da origem, eu não tenho mais capacidade de comemorar grandes apreensões de maconha e cocaína. Toda vez que eu vejo a polícia dizendo, olha, apreendemos 200 quilos de maconha, eu sei que isso não impacta nada a facção. O dado que nós temos do Rio de Janeiro hoje, do Comando Vermelho, é que a venda de maconha e cocaína representa somente 15% do dinheiro da facção. Ou seja, se a gente conseguir pegar toda a maconha e toda a cocaína deles, se a gente conseguisse fazer isso, ainda assim, eles estavam com 85% do dinheiro deles intocado, que é o dinheiro que eu digo, do domínio territorial, que é a taxa que ele cobra do comerciante, que são as extorsões, que é o roubo de veículos, que é o roubo de celular, que é a venda de bujão de gás. Eu conversei lá no evento, lá no Hotel Fiesta, Daniel Robson, eu conversei sobre o preço do bujão de gás. O Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, ele não permite que uma empresa de bujão de gás venda o botijão de gás por R$90, por R$98. O Comando Vermelho cobra uma taxa e o botijão de gás chega na mão da população por R$150, né? E que taxa alta, hein? Porque justamente taxa alta essa daí? E a população que precisa. Agora, além desses modelos de negócio, engraçado que isso lembra muito o início da milícia, né? Porque a milícia, que ela não traficava, ela lidava com esse transporte alternativo, internet e tal. Parece que o tráfico meio que incorporou isso. E tem uma questão, Rodrigo, que eu ouvi falar também, que é de grandes negócios, Daniel. Tipo, refinaria de etanol, postos de gasolina.
Procede isso aí, Rodrigo? Olha, vai mais além, viu? Infelizmente. As principais facções do Brasil envolvidas com crimes ambientais, né? O mercúrio que é usado em garimpo no Brasil, ele é contrabandeado pelo PCC, né? A venda de bebida, de vodka principalmente, no Rio de Janeiro, uma principal marca de vodka, aí eu não vou dizer o nome aqui, a gente acredita que 80% dessa vodka seja vodka pirateada, falsa, né? Cigarro também, Rodrigo? Cigarro paraguaio virou uma realidade, viu? Cigarro paraguaio hoje, o cigarro contra... Aliás, o Rio de Janeiro já tem a falsificação do cigarro paraguaio. É o pirata do pirata. Mas, e aí, qual é o lance disso tudo? Eu perguntei para policiais militares na Bahia, para colegas policiais militares na Bahia, se isso já era um fenômeno na Bahia. Eles dizem para mim que existe, mas não é ainda tão importante para as facções, mas existe. Ou seja, é questão de tempo que isso se torne a principal fonte de renda da facção. Então, no Rio de Janeiro, eu sempre cito o exemplo do Rio, porque o Rio de Janeiro antecipa o que vai acontecer na Bahia. E você viveu na pele, né? Eu vivo até hoje, que eu vivo no Rio de Janeiro hoje. Os fenômenos que acontecem aqui, o fuzil só tinha aqui, foi exportado. O sequestro só tinha aqui, foi exportado. Né? As facções com domínio territorial só tinha aqui, foi exportado. O Comando Vermelho só tinha aqui, foi exportado. Então, tudo que acontece aqui... repercute no país todo. É exportado. Ô, Rodrigo, e nesse sentido, a gente conversou com o deputado federal, o capitão Alden, e você trouxe aqui para a gente 70 facções catalogadas no Brasil, e segundo o capitão Alden, mais de 20 estão na Bahia, né? E a Bahia tem se tornado um estado atraente para o crime, e por quais razões? A justiça tem falhado? Onde é que está o gargalo desse problema, Rodrigo? Que bom que você tocou nesse assunto importante aí, de justiça. Tá? A gente vai falar da justiça, da aplicação da lei, que cabe ao juiz, né? E vamos falar também das leis. Né? Eu citei um exemplo lá, até conversando com o capitão Alden, né? A quem eu muito admiro, eu citei um exemplo da saidinha de Natal, dado que eu peguei do Jornal da Bahia. Tá? Eu busquei o dado aberto, fonte aberta. A saidinha de Natal da Bahia de 2023, 24 de dezembro, 311 presos faccionados. Na minha opinião, preso faccionado, ele continua no crime, porque ele está faccionado, né? Tiveram direito à saidinha, e desses presos, 38 não retornaram para a cadeia. E os 38, de novo, todos faccionados. E em pouquíssimas semanas, esses 38 já estavam trocando tiro com a PM da Bahia, nas periferias aí de Jequié, nas periferias aí de Salvador, né? Aí eu te pergunto, qual polícia no mundo teria capacidade de enfrentar esse problema? E aí o meu respeito à Polícia Militar da Bahia. Porque a Polícia Militar da Bahia, o que ela está fazendo é o retrabalho, é prender o mesmo bandido 10 vezes, 8 vezes, 9 vezes, né? E eu tenho percebido nas páginas do Marcelo Werner, do secretário de Segurança Pública, que eu sigo ele já começa a citar esse problema. Porque, apesar do Marcelo, eu tenho certeza que o secretário de Segurança Pública não é um político, ele é um funcionário público trabalhando na gestão da segurança pública. Né? Eu tenho certeza que ele não é um político do PT. Mas os partidos de esquerda do Brasil, durante anos, esconderam da população a realidade que, com essas leis que nós temos aí, atualmente, a gente não consegue enfrentar mais o crime organizado. No pleno século XXI, você liberar 311 presos faccionados com uma saidinha de Natal é um tapa na cara da população, pô, sabe? Todo mundo, a pessoa mais imbecil, sabe que aquele bandido continua no crime. E ele não vai... digamos mudar assim, de profissão. Ele tem compromisso com a facção. Enquanto ele estava preso, a facção tomou conta da esposa dele, pagou o advogado dele. Ele não vai dar um tchau para a facção e falar,
Agora eu virei uma pessoa do bem. Agora, Pimentel, vamos voltar para o Nayib Bukele, né? O que é que você acha do que o cara fez? Saiu passando rodo, presídio para dezenas de milhares de pessoas, aí mudança total no comportamento do judiciário de El Salvador. Quer dizer, o Brasil é uma dimensão muito maior, né? A gente está falando de um país ali menor do que a maioria dos estados brasileiros, certo? Tem uma unidade cultural que talvez nós não tenhamos. Eu vejo, por exemplo, a questão topográfica do Rio de Janeiro muito parecida com a da Bahia, na ocupação urbana da capital, principalmente. Você tem áreas de imóveis mais valorizados, cercada de morro com áreas menos valorizadas. Então, tem um clima parecido. Então, eu vejo parecido o Rio de Janeiro e Salvador, mas se você for, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou pegar o mercúrio do garimpo lá na selva amazônica, você vai ter outro Brasil. Então, não seria possível algo parecido e você acha aconselhável ao que aconteceu lá? Tem mais um fenômeno legal para a gente lembrar da semelhança. Você falou a questão topográfica, né? A questão demográfica também. Bahia e Rio de Janeiro se parecem muito. As heranças africanas, né? A colonização. E também Bahia e Rio de Janeiro foram capitais do Império também, né? Então, Salvador e Rio de Janeiro são muito parecidos, sabe? São primos. O carioca se sente bem em Salvador e vice-versa. Você teve os dois melhores carnavais do Brasil, certamente, né? Logicamente, culturalmente, cada um pegou um caminho, Rio de Janeiro para o samba e a Bahia para o axé, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente se parece muito. O baiano se parece muito com o carioca na simpatia, na forma de encarar os problemas. Descontração e tal, Exato. São um povo muito bacana. Na felicidade também, né? Na música, né? E assim vai. No futebol, talvez não, né? O meu Vitória não anda tão bem quanto o seu Flamengo. Quanto o seu Fluminense. Se deu bem Deus ontem. perdoa. O 0-0 foi bom para vocês. Cara, Borussia. Eu estou brincando porque ano passado o Vitória foi bem no Campeonato Brasileiro, né? Foi bem, Vitória. Pô, né? Ele ficou lá na rabeira pelo final, depois apareceu na Sul-Americana. Sim. Pô, ele subiu. Eu dei uma palestra pro Vitória, ano retrasado. O Rogério Ceni me chamou. O Vitória estava caindo, precisava ganhar 5 jogos. Aí é o Bahia. Rogério é o Bahia. Bahia. Eu dei uma palestra pro Rogério Ceni. O Bahia estava caindo. E eu fiquei tão feliz que o Bahia meteu 5-2 no Corinthians, meu irmão. Fiquei feliz da porra. Não, mas o Bahia é SAF, pô. O Bahia é SAF árabe. O Bahia é empresa árabe, pô. Tem dinheiro para dar de rodo. Tá indo dentro tá indo bem, tá indo bem. O Rogério Ceni é um excelente profissional. Ele citou você na rede social dele. Sim. Eu vi esse vídeo. Ele citou você, inclusive. Bacana, cara. Eu fiquei feliz, cara, porque eu estava acompanhando o jogo aqui no Rio de Janeiro, porque ganhar do Corinthians em casa, meu irmão, era um desafio. E se o Bahia não ganhasse aquele jogo, o Bahia não ia... e caía, o Bahia caía. Ia cair. Mas vamos voltar aqui. Vamos falar de Bukele. Você tá fugindo do Bukele, cara. Ei, vamos falar do Bukele. Porque tem muita gente aí de olho nisso, hein? O Zema foi lá agora dar uma olhada, viu? O El Salvador virou uma peregrinação de políticos brasileiros. Vários políticos brasileiros estão indo a El Salvador conhecer o Bukele. O que o Bukele fez aqui de tão bacana, sabe? Eu sou um admirador do Bukele, mas eu acho a ida a El Salvador uma perda total de tempo. Porque o que foi feito em El Salvador não dá para ser reproduzido na Bahia, não dá para ser reproduzido no Rio de Janeiro, não dá para ser reproduzido em São Paulo. Porque as leis do Brasil não permitem. Por exemplo, o Eduardo Paes, do PSD, o Eduardo Paes, prefeito do Rio, ele anunciou no jornal que ele ia conhecer o Bukele, que ele ia lá em El Salvador buscar ideias. Eu disse para o Eduardo Paes na minha rede social, não perca seu tempo. Né? O que o Bukele fez é o encarceramento em massa. 66 mil pessoas presas, numa população de 6 milhões de habitantes. 1% da população de El Salvador está presa. E no Brasil, o PT governa a Bahia, o Lula, que é presidente,
o Lewandowski, que é ministro da Justiça, o Dino, que é do STF, o PSD do Eduardo Paes, votaram a favor da manutenção das saidinhas. Então, cara pálida, que papo é esse que você vai lá em El Salvador buscar ideias se o teu partido político é a favor do desencarceramento? O que está funcionando em El Salvador é prisão em massa, prender todo mundo. E está funcionando muito bem. Por quê, Daniel Robson? Porque a população de El Salvador está gostando muito disso. O Bukele tem 90% das intenções de voto, de aprovação. É o presidente mais popular da América Latina. O povo de El Salvador, que é soberano nas suas decisões, o povo de El Salvador disse: eu não aguento mais essa violência, eu vou votar numa pessoa que vai enfrentar esse tipo de problema. E eu digo sobre a buquelização porque o que vai acontecer no Brasil muito em breve é que esses governadores do Nordeste, apesar de pertencerem ao PT, o Eumano no Ceará, o Jerônimo na Bahia, eles vão começar a perceber o óbvio. A população de periferia é a principal vítima da violência. E eles vão começar a enfrentar o governo federal. Olha, governo federal, essas ideias que vocês têm aí de soltar todo mundo, de passar a mão na cabeça do preso, né? Isso não funciona, porra. O que está funcionando hoje é prender as facções e os líderes das facções por muito tempo. Não existe como você liberar um assassino da cadeia com menos de 5 anos de cadeia, com menos de 6 anos de cadeia. Isso não existe como você liberar um líder de uma facção. Não tem como isso. Ô, Rodrigo, eu te escuto com esse desabafo, né? A gente poderia até classificar assim, e eu consigo compreender um pouco quando você diz que o problema da segurança pública no Brasil é o político. Então, seria o político essa pedra no meio do caminho que a gente precisaria superar, ou pelo menos convencer para que a gente possa ter um outro entendimento, um outro pensamento político em relação à segurança pública? Eu acho que é bem por aí, viu? Quando eu sou um crítico ao governo PT, eu não faço isso por maldade, nem para estimular a polarização, não. E eu sou muito categórico de dizer também que no período de Bolsonaro, nenhuma proposta de lei interessante foi estabelecida. Se você pensar assim, mas o que no governo Bolsonaro foi feito de tão efetivo de combate ao crime no Brasil, né? A liberação das armas de fogo, sinceramente, eu sou a favor, mas não reduziu o crime, né, como a gente imaginava, né? Então, assim, eu espero que haja uma grande consciência nacional de deputados federais, de senadores, né, e comece a mexer efetivamente nas leis. No Hotel Fiesta, naquele dia do evento, quando eu te conheci, sim, eu assisti lá uma proposta do ex-ministro Sérgio Moro, que poderia ter apresentado essa proposta quando era ministro da Justiça, mas não apresentou, no que se refere à questão do tribunal do júri. Para quem está nos vendo, eu sei que nem todo o nosso público aí conhece de direito penal, conhece de processo penal. Para quem está nos vendo, homicídio no Brasil, homicídio doloso, não é julgado pelo juiz natural. Ele é julgado pelo tribunal do júri, que são pessoas da sociedade que são sorteadas para julgar um facínora. O juiz somente é o presidente do julgamento, mas quem vai julgar são as pessoas do povo. Aí eu te pergunto, uma cidade como Santana, no Amapá, o principal assassino da cidade matou 100 pessoas. Todo mundo é refém. Todo mundo é refém. Como é que é? Até o júri é refém. Lógico, irmão. Mas tu não vai julgar. Imagina aqui, eu dou um exemplo aqui do Rogério de Andrade, do Jogo do Bicho. Bicheiro. Ele é acusado de 11 homicídios. Quem é que no Rio de Janeiro tem culhão, tem coragem de sentar no julgamento, né, e julgar? Então, uma das propostas que poderia ajudar muito o Brasil hoje é que o crime de homicídio praticado por facções não seja mais julgado
por tribunal do júri, seja o juiz normal. Então, se um dia a Polícia Civil da Bahia conseguir prender lá os bandidos que estão matando em Jequié, né? Eu não vou colocar a população de Jequié no júri à noite, porque esses júris terminam 2 da manhã, 3 da manhã, né? Ó, vai julgar aqui o facínora que matou o teu vizinho, que cobra taxa de proteção, né? Eu já sei o resultado desse julgamento. O cara vai ser absolvido, né? Então, um dos grandes problemas do Brasil hoje não é só contratar policial, não é só comprar helicóptero, não é comprar viatura, comprar fuzil. Um dos grandes problemas do Brasil hoje é mexer na lei absurda que criou o Tribunal do Júri, né? Essa lei é absurda, ela não funciona mais para a gente. O Código Penal tem que mexer em muita coisa. Código Penal e Código de Processo Penal também, né? São bem desatualizados, né? Agora, sim, Rodrigo. Desculpa. Não, eu que peço desculpas. Com relação a essa questão, já para não sair desse tema que você abordou aí com o Daniel, eu conversei no ano passado com uma jornalista que mora na Flórida, chamada Elisa Robson. Ela escreveu um livro que eu acho que você deve ter tido conhecimento desse livro, O Sequestro da América Latina, Carvajal, que era aquele cara que era militar no governo de Hugo, passou para o governo de Maduro e depois se mandou para a Espanha, foi preso e agora foi extraditado para os Estados Unidos e está lá diz que para saltar um monte de coisa. E eu conversei aqui, como eu estou conversando contigo aqui, com ela lá na Flórida, e uma das coisas que ela me disse foi o seguinte: olha, Robson, ele vai falar muita coisa sobre políticos da América Latina. E eu te pergunto o seguinte, eu já ouvi falar isso várias vezes, se você chegar e prender o aviãozinho, você prender o dono da boca, você não está mexendo no cérebro do monstro, né? Porque ele está nas grandes avenidas, nas coberturas. E existiria, por acaso, você confirma na sua experiência, uma escola do crime especializada em infiltrar agentes públicos, não só nas eleições, que você falou do Amapá, se quiser também que vote em fulano e não votar, e o cara não ganhar, pode ser problema. Aí você tem o cara que estuda por conta do narcotráfico na faculdade de Direito para virar delegado, para virar promotor. E aí você vai construindo uma rede, porque o crime é organizado, né? Então seria... E dizem que está com um grau de organização melhor do que o de muitas empresas públicas e privadas. Existe realmente essa costura nesse nível ou a gente pode jogar uma parte disso na teoria da conspiração, Pimentel? Olha, eu tenho absoluta certeza que existe e eu vou te dar aqui 3 evidências aqui. A primeira evidência é que você falou, que é em Macapá. A Polícia Civil do Amapá hoje investiga que nas últimas eleições a facção lá, uma investigação da Polícia Civil, o governo do Amapá investigando, né? Que nas últimas eleições uma facção tentou impor lá um candidato em várias cidades, né? Temos um elemento mais midiático aí, que foi nas eleições em Fortaleza, nas últimas eleições, né? Nas últimas eleições para prefeito, né? Onde a Polícia Federal prendeu a esposa do prefeito. Perdão, foi Fortaleza, não, me perdoa, pelo amor de Deus. Foi em João Pessoa, né? Paraíba. Onde a Polícia Federal prendeu a esposa do prefeito, prendeu uma secretária municipal e prendeu também, se eu não me engano, a filha do prefeito, depois de chegar a informações de que elas estavam em contato com uma facção que dominava um bairro de periferia e somente esses candidatos poderiam entrar nesse bairro. Isso é o fim total da soberania nacional, isso é o fim da democracia, isso é o fim das eleições no Brasil. No Morro do Rio de Janeiro é assim também, né? Hã? No Morro do Rio é assim, só determinados candidatos. No Rio de Janeiro é assim, no Rio de Janeiro é assim. Mas em João Pessoa, a Polícia Civil, a Polícia Federal, perdão, agiu muito rápido, tá? E no meio do processo de eleição, tá? A esposa do prefeito foi presa, né? E eu fiz um vídeo sobre isso porque me chocou muito essa ação. Isso deveria despertar muita indignação de todo mundo no Brasil. Da imprensa, principalmente, né? Da imprensa, principalmente. O ministro Lewandowski, que eu
que eu aponto muito para ele, ele deveria falar sobre esse assunto todos os dias. Isso é muito grave, isso é muito grave. E no que se refere a que você coloca aí sobre Aparelhamento. aparelhamento, é que você colocou uma coisa que eu gosto de falar também, cara. Você colocou sobre a questão Do financiamento. é a ponta da linha lá, né? É evidente que a gente enxerga muito mais o traficante de periferia, aquele que está numa esquina, num beco, vendendo maconha e cocaína. Está com fuzil na mão, né? É evidente. Mas esse traficante de periferia, ele tem que ser combatido. Eu não tenho dúvida alguma que você prender esse bandido com fuzil é necessário. Isso é indiscutível. O que a sociedade lamenta, por que não acham alguém acima dele? Por que só ele é preso? Sabe? O equívoco é você falar assim, tem que prender quem está em cima. Não, tem que prender quem está em cima, quem está embaixo também. Porque quem está embaixo é quem opera a ditadura no território. Quem está embaixo é quem ameaça a sua esposa, seu filho, quem aponta o fuzil no seu rosto. Então tem que prender todo mundo. Tá? Mas, se você acompanha aqui as notícias do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, nos últimos 6 meses, realizou várias operações em condomínios de luxo, na Barra da Tijuca, e foram apreendidos centenas de armas de fogo, pistolas, fuzis, né? Que chegariam naqueles apartamentos e depois iriam para as favelas. Então, existe sim a preocupação da polícia em pegar quem está acima. Mas lembrando que a polícia estadual tem suas limitações, né? Lembrando que essas investigações que passam das fronteiras, né? Que exigem contato com a polícia da Colômbia, com a polícia americana, essas investigações deveriam ser da Polícia Federal, a priori. Tá? Então, assim, não é errado a gente apontar o dedo para a Polícia Federal. Olha, se a Polícia Civil do Rio de Janeiro está apreendendo arma em aeroporto, como já aconteceu, a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendendo 100 fuzis no aeroporto, é sinal de que a Polícia Federal está falhando, porque o aeroporto é a casa da Polícia Federal, porra, né? Então, eu sou um crítico a essas fragilidades, né? E lembrando de novo, as pessoas dizem para mim assim, Pimentel, mas se nós pudéssemos bloquear as drogas nas rodovias, olha, se tivesse uma vara mágica, que a gente fizesse assim, acabou a maconha e a cocaína na Bahia, a situação da Bahia não ia melhorar, porque as facções da Bahia já estão ganhando dinheiro de outras formas. Elas já ganham dinheiro com várias atividades econômicas, que eu já disse aqui. Extorsões, roubos, venda de produtos naquela região, né? De novo, cara. Aí, Rodrigo, território. A questão do território, que é realmente um grande desafio para todos nós. Agora, sim, Rodrigo, eu queria falar ainda de Tropa de Elite. E hoje, depois de tanto sucesso que foi esse filme, caso você tivesse que escrever um novo roteiro para um Tropa de Elite 3, sobre o que seria? Depois de tanto tempo, o que mudou e o que não mudou ainda que necessita ser superado, Rodrigo? Sabe que o Zé Padilha não quer fazer esse filme, né? É? Eu falo muito com o Zé Padilha assim, sobre esse assunto. E eu concordo com o Zé Padilha eventualmente. O Zé Padilha é o diretor, tá? Ele fez o roteiro comigo, mas ele é o diretor. O Zé Padilha diz o seguinte: Tropa de Elite 1, favela, BOPE, combate. E a faculdade, a PUC. Tropa de Elite 2, Assembleia Legislativa, governador do Estado, milícia, BOPE, e termina em Brasília, na Câmara dos Deputados. Com aquela cena clássica do final do filme, né? Exato. Né? E o Wagner Moura dizendo, e tudo começa aqui. Porque tudo que há de ruim no Brasil tem uma origem, que é Brasília. Se a minha vida está ruim, se a tua vida está ruim, foi uma decisão equivocada em Brasília, na área econômica, na área social, na área de saúde, pode ter certeza disso. Na corrupção, né? Na fraude do INSS, não é? Tudo começa em Brasília. No super salário dos deputados, dos
dos desembargadores, dos juízes, né? A origem de todos os males do Brasil, todos os males do Brasil, é realmente Brasília. E o Zé Padilha disse para mim, o nosso filme acabou, não tem mais para onde avançar. Avançar no Tropa de Elite 3 seria tipo Velozes e Furiosos. É insistir naquele mesmo filme, só mudando de cidade. Velozes e Furiosos 14, 15, 16, né? Rock 6. A tua pergunta hoje, se eu fosse realizar o Tropa de Elite 3 hoje, seria todo focado em domínio territorial. Seria todo focado mostrando que uma facção pode dominar um território sem vender um cigarro de maconha, sem vender um papelote de cocaína, né? Só te extorquindo, e muitas das vezes, cara, o morador não percebe. O morador não percebe porque, ele não sabe quanto que ele pagaria no preço real do bujão de gás. Ele não percebe quanto que ele pagaria no preço real do açúcar. Eu contei lá no Hotel Fiesta, no evento que eu tive lá com você, eu contei que o Comando Vermelho está vendendo pão. O Comando Vermelho no Rio de Janeiro vende pão. O Comando Vermelho tem 11 padarias estabelecidas em favelas do Rio de Janeiro, né? E aí, sabe o que chama a atenção da gente? É que saiu, durante a pandemia, uma pesquisa informando que, mesmo com esse assistencialismo prestado, né, por essas facções, nessas comunidades dominadas por eles, apesar disso, a média de alimentação feita pelos moradores da favela, Robson e Rodrigo, era apenas uma refeição durante a pandemia. Não é? Então, assim, é realmente um assistencialismo? Qual é o mecanismo de ação para você convencer essa massa que, além do Estado, com toda a sua tributação pesada, ela ainda tem que responder a facções criminosas que também querem tirar dele? Porque, no final das contas, quem paga a conta, né, é a comunidade. É a comunidade. O morador sempre é o mais fraco desse elo aí, com certeza. O pão do Comando Vermelho, ele custa 35 centavos. Como é que o Comando Vermelho consegue vender um pão tão barato? Ele rouba a farinha, ele mata o motorista do caminhão para roubar a farinha, ele furta a energia da empresa de energia, o forno é um forno elétrico, né? É o meu cachorrinho que vira latinha. Olha o caramelo. Bem-vindo, Caramelo. Aí, eu peguei 5 cães na rua mesmo, adoro cão de rua mesmo. Cão de rua são generosos. Ele furta o pão, ele furta a farinha e ele consegue vender esse pão mais barato. Mas a gente chama isso de pseudo-assistencialismo. E o Comando Vermelho não vende o pão porque ele é bonzinho, ele vende o pão para ganhar dinheiro, né? E eu mostrei no Hotel Fiesta que o terceiro comando, que é o terceiro comando do Peixão, que é um traficante, que eu já falei sobre ele em redes sociais, é um traficante, Daniel, que se diz evangélico, tá? Ele diz que ele é pastor de uma igreja. Ele diz que Deus, só piora. Eu acho que é mentira, porque é pouco provável que uma pessoa que aceite Jesus continue matando seres humanos com fuzis, né? Mas o traficante Peixão, ele promove festas de Dia das Crianças. Depois, quem quiser ver no Google aí, coloca Peixão Dia das Crianças. Você vê que ele distribui brinquedos de qualidade, sabe? Brinquedos maravilhosos, tudo novinho, bicicleta, bola, PlayStation, o que for, para milhares de garotos na comunidade. E aquele garoto vai receber esse presente e vai ter o Peixão como herói, né? Mas isso é um falso assistencialismo. O Peixão não tem capacidade de te oferecer uma previdência social, uma saúde pública, uma vacinação, uma escola de qualidade. Então ele te oferece aquilo que não é tão caro assim, que na verdade ele até roubou. Esses presentes que o Peixão dá para o filho do morador de periferia são presentes roubados de carga de transporte de lojas e tal, né? O nome disso é pseudo-assistencialismo, e eu reforço sempre isso. Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, PCC, não tem capacidade nenhuma de substituir o Estado. Agora, Pimentel, pronto. Vou puxar desse assunto que você estava conversando com o Daniel. Bandidolatria. Nós vimos no Brasil a cena, né, do Oruan, é isso mesmo o nome dele, Oruan, né? Em cima do ônibus e tal, e a galera ali esperando ele sair da delegacia.
os policiais com cara de retrabalho, como você fala, né? Porra, esse cara, poxa, deu um trabalho danado, e eu aqui, ó, escoltando ele para ele sair. Adiantou de quê? Escoltando o cara para ele sair da delegacia, pô. E aí, esse garoto que recebe o PlayStation, esse garoto que não tem outra referência, não só de consumo, mas também de referência de herói, né? Porque o cara, como você falou, acaba no imaginário dele, é o cara que resolve e tal. Isso não está formando uma juventude completamente distorcida, deturpada, com a mente completamente com falsos valores. Até a música, né, que eles ouvem é uma música carimbada com as frases, com os gritos de guerra. Tem lugar, isso eu já vi em Salvador há tempo, que você tem que saber a senha. Tem uma palavra ou um gesto que você tem que fazer. E se você der a senha errada ou a palavra errada, você não vai sair dali. Não é? Então, como é que fica isso, dessa formação dessa juventude com esse modelo, e como é que esse modelo entra na cabeça desse jovem, Rodrigo? Olha, eu gostaria que os pais estivessem mais atentos a isso, viu? Porque isso realmente o Estado não consegue atingir cada família, cada lar brasileiro, né? E você vê essa garotada, às vezes, de 9, 10 anos, sabe, se emocionando diante de um show do Oruan ou do MC Pose. E eu preciso dizer isso para você. Quem foi preso do Rio foi o MC Pose, tá? Uma confusão. Muita gente dizendo que ele foi preso por apologia ao crime. E provar apologia é algo muito difícil, né? O que é apologia, o que não é apologia, né? Mas é bom lembrar de que a principal investigação da Polícia Civil é que o MC Pose usa o show dele para lavar dinheiro da facção. Tá? Então, o show do MC Pose é pago pelo Comando Vermelho, né? E, a princípio, esse dinheiro retorna para o Comando Vermelho de alguma forma, né? Eu repito, é uma investigação, ele não está julgado, não está condenado. Então, a principal investigação contra esse MC é o fato de ele ter lavado 250 milhões de reais da facção. Se for verdade, é a maior lavagem de dinheiro da facção até hoje. Se for verdade, tá? Repito que eu tenho cuidado disso. Mas, quando alguém conversa comigo sobre se é apologia ou não, eu sempre faço uma ressalva. Quando você escuta aquele Racionais, eu não curto Racionais, tá? Mas eu conheço muita gente que curte Racionais. Ou então, quando você curte MV Bill, no Rio de Janeiro, eles falam da dificuldade da vida do crime. Eles não enaltecem, eles não elogiam a vida do crime, sabe? Eles falam de pessoas que passaram pelaquela vida. Então, é uma crônica realista. Exato. Mas quando você fala Comando Vermelho, só tem gente foda, vamos invadir o terceiro comando, aí é diferente. Aí eu não tenho dúvida que isso não tem nada a ver com o Mano Brown, isso não tem nada a ver com o MV Bill, sabe? Isso é realmente uma coisa de bandido para bandido, sabe? E com todas as ressalvas que eu tenho à mídia do Rio de Janeiro, todos os jornais do Rio de Janeiro assim, estão meio acovardados de defender esses bandidos, esses MCs, tá? Porque nem todo mundo sabe que aquilo é muito óbvio, que aquilo é errado, que aquilo é realmente bandidolatria. Então você não vê nos editais dos jornais do Rio de Janeiro, mesmo os mais liberais, o Globo, o UOL, você não vê nenhum jornalista defendendo esses MCs, sabe? Tampouco atacando esses MCs, tá? Assim, eles estão bem em cima do muro. Em cima do muro. É o medo do cancelamento, não é não, Rodrigo? Em tempo do rede social, né? Esses caras normalmente têm um volume de seguidores muito grande, e aí fica todo mundo com medo de falar qualquer coisa e ser cancelado. Aí, Daniel, o cara fala para mim, mas isso é da cultura de periferia. Amigo, a cultura da periferia no Rio de Janeiro há 30 anos era o samba, era o pagode. Cartola, maiores poetas do Brasil. Cartola, sabe? Isso aí é cultura do crime, não é cultura da periferia porra nenhuma. Cultura do crime. Ô Pimentel, eu vou citar um fato que ocorreu mais ou menos um pouco depois da escalada do crime na Bahia e você vai me dizer, tem relação ou não tem relação? General Braga Neto, intervenção
2009? Foi isso? 2017. 2017, é bem mais recente, né? 2017, Braga Neto, governo Temer. Foi governo Temer, exatamente, 2017. Invade aquele morro do Alemão, é isso? Aquela área do Alemão, lá, a favela do Alemão, onde foi que ele invadiu? Foi a Rocinha? Onde que o exército subiu? Para fazer a pacificação. Que o pessoal saiu correndo pelo mato e tal. Não, desculpa, você está... É normal que aconteça isso, porque a gente está fora do Rio de Janeiro. Fora da geografia. Nós tivemos a primeira intervenção no Rio de Janeiro, foi a ECO 92, depois nós tivemos a Rio 95, depois, em 2011, a Brigada Paraquedista ocupou o Complexo do Alemão. Isso, foi. Quem entrou no Complexo do Alemão foi o BOP. Aquela cena clássica dos bandidos correndo. Isso, 2011, então. Essa cena clássica dos bandidos correndo é de do 2000. BOP invadindo o Alemão, tá? Você estava lá? Não estava, já tinha saído do BOP nessa época. Eu estava cobrindo esse evento ao vivo no jornal local aqui da Rede Globo. Eu era comentarista da Rede Globo na época. Eu me lembro dos seus comentários. É o evento mais feliz da minha vida. Você vê ali 400 bandidos do Comando Vermelho fugindo do BOP, né? Isso. O BOP entrou na favela aquele dia com 100 homens, tá? Com 10 equipes. Você vê que esses bandidos é tudo um bando de cuzão mesmo. Tá? Quando viu o caveirão, todo mundo caiu no mato. Agora, ali você teve uma impressão, inclusive para nós que estávamos fora do Rio de Janeiro, que o interventor que estava lá e as pessoas iam entregar uma coisa que ia ter continuidade, não é? Aí botaram aquela bandeirinha da paz lá, tinha um negócio de um posto, né, de pacificação. Sim. E tinha um compromisso com as outras secretarias de Estado, que é algo que você também fala sempre, que a polícia é a última fronteira, né? Você tem que ter lá uma assistência social, outras coisas que encaminham as pessoas para os lugares devidos. E aquilo se degringolou de uma maneira depois da desocupação. O que saiu errado que daquela ação não nasceu a semente de um processo? Eu não digo nem como... O que você está perguntando para mim é um grande aprendizado para a Bahia hoje. Por quê? Porque eu fui uma das pessoas, e eu não me arrependo disso, bom, eu me arrependo, mas eu não escondo isso, tá? Eu fui uma das pessoas que aplaudi essas operações de pacificação. Eu estava no jornal, a informação que eu tinha é que os bandidos fugiam e a comunidade virava uma paz. Isso era constatado no acompanhamento dos índices de homicídio. O Complexo do Alemão, 200 mil habitantes, Complexo do Alemão, ficou um ano sem nenhum homicídio. Então, é evidente que eu era um cara que aplaudia essas ocupações. Ocorre que isso promoveu a debandada de bandidos do Rio de Janeiro para o interior. Então, esses bandidos foram para Cabo Frio, Angra dos Reis, São Gonçalo. Bahia? Alguns foram para Bahia. Então, assim, hoje em dia, se o governo federal fala para mim território da paz, né, de jeito nenhum. O cara não muda de profissão. Primeiro, prenda todo mundo. Primeiro, desmonte a facção. Senão, esses caras vão fugir para a Vitória da Conquista. Não tenha dúvida disso. Então, quando eu vejo o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, não está muito disposto a aceitar a orientação do governo federal, né, eu concordo com ele, viu? A gente sabe da experiência ruim do Rio de Janeiro. Teve bandido do Rio de Janeiro que foi para o Piauí, teve bandido do Rio de Janeiro que foi para Fortaleza. Foi a grande expansão territorial. É a semente do mal. A semente do mal sendo semeada em outros lugares. O que você acha dessa lei aí, desse projeto aí de centralização da segurança pública nacional, sendo que a gente está conversando aqui o programa inteiro que o problema é diferente em cada lugar? E eu queria aproveitar, Robson, e já complementar aqui também sua pergunta e saber do Pimentel quais são as reformas mais urgentes no Brasil, né? Para as polícias. Seria carreira, estrutura, cultura institucional? O que a gente precisa fazer agora, Pimentel? São duas perguntas. Essas três coisas que você colocou que são importantes, na minha opinião, são importantes, mas não são emergenciais. Emergencial no Brasil hoje é o fim da saidinha com 1/6 da pena
Emergencial no Brasil hoje é o julgamento do homicídio pelo juiz natural, né? Acabar com o tribunal do júri. Reforma do Código de Processo Penal. Exato. Eu tenho um medo de ser abrangente, porque quando você fala em reforma do Código de Processo Penal... Aí vou botar jabuti lá dentro. Cara, vai demorar 5 anos, meu irmão. Vai demorar 5 anos. Eu tenho um medo de ser abrangente. Eu gosto de escolher 3 ou 4 temas e vamos nele. Então apresenta para a gente. Hoje, por exemplo, eu gostaria que um bandido preso com um fuzil, né, ficasse preso no mínimo 10 anos no regime fechado. Eu acho que isso é meio fácil de você passar no Congresso Nacional. Eu acho que existe um consenso entre esquerda e direita, entre PT, entre PCdoB. Apelo popular, que é importante, está tendo. Agora, eu sei que tem coisas que são mais difíceis de passar. Quando o cara fala para mim assim, Pimentel, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Eu também sou a favor da redução da maioridade penal. Eu também sou. Mas, eu vou dizer para você, não é o problema do Brasil hoje. É mais grave para a gente hoje prender os bandidos de fuzil e deixar na cadeia. No Rio de Janeiro hoje, só 1,5% dos homicídios são praticados por menores de idade. Ok? Então, prender menor de idade hoje é importante? É prioridade? Não, sabe? Eu prefiro que a gente gaste nossa energia com temas mais relevantes. Essa coisa da centralização, o que você acha? Um absurdo. O PT, o Lewandowski, ele vai afundar o PT nacional com essas ideias dele mirabolantes sobre segurança pública. É um cara que nunca foi juiz na vida, né? É um cara que nunca foi promotor na vida, é um cara que nunca foi policial na vida, é um esquerdista, um esquerdopata a favor do desencarceramento, algo que verdadeiramente não funciona, e ele é ministro da Justiça. Então, todas as ideias mirabolantes vêm da cabeça desse homem, né? Parece que ele não tem um staff de policiais, de promotores, juízes, delegados, coronéis, que falam para ele assim, ministro, isso aqui não vai funcionar. Parece que ele não tem isso. Tá? Então, ele fica ofertando soluções mentirosas, ele fica falando mentiras em redes sociais, em jornalismos, né? Ele disse que a polícia brasileira prende mal, né? E a justiça é obrigada a soltar. Ele está tão equivocado, ele podia dizer a verdade para a população. Olha, quase todas as prisões da polícia brasileira são em flagrante. Então não tem necessidade de inquérito policial. Então, na verdade, ele estava mentindo quando ele disse que a polícia prende mal, sabe? A prisão em flagrante, você tem ali a vítima, tem o bandido e tem o objeto roubado. Está tudo certo, acabou a prisão, fechou. É só apresentar para o julgamento. Não existe equívoco policial normalmente na prisão em flagrante. Né? Teve esse caso aí das 400 quilos de cocaína que mandaram soltar o cara porque do avião. Aquilo ali é... Cara, o que está acontecendo hoje no Brasil? O Código de Processo Penal brasileiro, ele diz que a revista pessoal é legal desde que baseada em fundada suspeita. Né? E muitos juízes sabem que o policial, no julgamento, por questão cultural, não sabe bancar a fundada suspeita. Ele não sabe dizer para o juiz o que fez ele realizar a abordagem. Eu cito sempre um exemplo meu. Eu era capitão, realizando um tipo de policiamento que eu não tinha muita experiência, que é policiamento a pé na rua. Minha experiência era favela, era combate. E eu estava num batalhão de periferia, eu era capitão, eu estava do lado de um sargento muito antigo, aquele sargento prestes a aposentar, e passou pela minha rua, isso no bairro de Bom Sucesso, viu? Bairro de Bom Sucesso. Passou pela minha calçada um jovem com uma mochila nas costas. E esse jovem mudou de calçada quando me viu. Saiu da minha calçada, foi para a calçada do lado. E o policial que estava comigo correu no jovem, abordou o jovem e tinha um fuzil na mochila. O jovem era um soldado do Exército Brasileiro que tinha roubado um fuzil do quartel, furtado, perdão. E ele foi preso, foi levado para a delegacia e tal. E eu perguntei para o meu sargento, por que você abordou aquele jovem
se ele passou por nós e sorriu para a gente. Na minha opinião, esse jovem não é suspeito. O sargento disse, capitão, ele mudou de calçada. Se ele mudou de calçada, ele estava devendo algo. Não? O nome disso é tirocínio. Tirocínio policial. Se eu conto essa história que eu contei para você para um juiz no STJ, ele invalida a prisão, porque ele vai dizer, não tinha fundada suspeita. Então, existe algo que nós temos que fazer emergencialmente no Brasil. É criar uma lei verdadeira que regulamente a abordagem policial. Senão, esses juízes, que eu posso dizer para você, esses juízes loucos, vão continuar soltando todo mundo. Né? A polícia não tinha investigação para abordar o avião. Né? Cara, e se no avião tivesse ali 25 cadáveres, ele ia mandar soltar também? Fica complicado. Se tivesse 25 criancinhas vítimas de pedofilia, ele ia mandar soltar também, sabe? Então é tão louco o que acontece no Brasil hoje. E quando eu vejo um legislador preocupado com outra questão que não seja essa efetiva que nós estamos conversando, eu fico muito preocupado. Né? Eu fico preocupado quando alguém fala para mim assim, Pimentel, vamos fazer uma lei acabando com, reduzindo a maioridade penal. Olha, eu sou a favor, hein? Mas é nossa prioridade. Vamos fazer uma lei para o plano de carreira do soldado, o soldado ia capitão em 15 anos. Eu sou a favor, hein? Mas é prioridade. Né? Prioridade no Brasil hoje, camarada, é manter bandido preso, porque eles não estão ficando presos. Né? Ô, Pimentel, outro dia eu encontrei com uma jurista e ela estava... Outro dia, não, já tem um bom tempo, viu? Foi no programa do Jô. Eu estava em São Paulo, fui participar desse programa e ela dizia para o Jô, a lei brasileira ela é malandra porque ela é feita por malandros. Você concorda com essa declaração, Pimentel? Cara, se você olhar lá de Brasil Império para cá, né? Se você olhar a história das nossas constituições, das nossas assembleias constituintes, retirando aquela Constituição que foi emergencial, que a gente chama de poloneta, né? Que funcionou no período lá de Getúlio, boa parte dos nossos parlamentares eram advogados. Né? Então, assim, nós tínhamos alguns médicos, alguns fazendeiros, né? Nós tínhamos poucos professores e nós tínhamos muitos advogados nas assembleias. Você lembrou Ariano Suassuna? Ele falava o seguinte, no meu tempo eram 3 profissões, engenheiro, médico e advogado. Quem sabia matemática ia estudar engenharia. Quem gostava de bicho, ficar fazendo cirurgia em lagartixa, ia estudar medicina. Quem não dava para porra nenhuma, ia fazer direito. Então, assim, eu tento buscar exemplos do que acontece no Brasil, porque eu fico aqui na rede social, às vezes, à noite, tentando buscar exemplos no mundo afora, sabe? Será que algum juiz no mundo soltaria um abusador, digamos assim, um estuprador, depois de ele ter enforcado uma mulher, tentado violentar sexualmente, depois de ele ter sido preso em flagrante? Aconteceu no Ceará, semana passada. Uma juíza soltou. Ela entendeu que não tinha razão do cara que tentou, que enforcou uma mulher, tentou violentá-la sexualmente. Ela entendeu que não tem problema. Se fosse a filha dela, ela pensaria da mesma forma, sabe? Eu tento achar, será que algum país do mundo, alguém nessa condição, responderia o processo em liberdade? Eu tenho absoluta certeza que não. Eu peguei um exemplo aqui do Rio de Janeiro de um transporte nosso aqui chamado BRT. É um ônibus de superfície, é tipo um metrô de superfície, né? Que liga a região da Zona Oeste ao centro da cidade do Rio de Janeiro, né? E nenhuma empresa quer assumir esse transporte. Já peguei muito esse ônibus aí. Já peguei muito esse ônibus. 70 mil pessoas pulam a roleta por dia. 70 mil pessoas pulam a roleta. Então, você pode oferecer para qualquer concessionária, o cara não quer assumir.
Aí eu fui a Londres passear de férias e tinha um aviso na roleta do metrô. Atenção, se você pular a roleta, você vai preso. Né? Aí isso não pode ser verdade. Aí você pega o Google e digita lá, prisão, pular a roleta, metrô de Londres. Você vai ver trânsito em julgado, o cara preso na cadeia por pular a roleta. Sabe? Quem é que está certo? Nós ou Londres? Qual é a democracia mais consolidada? Né? Onde que os direitos humanos são mais preservados? Onde que a sociedade chegou num nível de entendimento, de paz social melhor? Sabe? Eu acho que é lá. Inclusive, há armamento para a polícia só depois do terrorismo lá, porque nem armamento tinha para a polícia. Né? Sim. Agora, o mesmo Estado que só deu arma para o policial depois do terrorismo, mantém preso o cara que pula a roleta. Então, são ponderações que a gente tem que ter o tempo todo. Né? É isso. Bem. Rodrigo, eu sei que a gente já está aqui abusando demais do seu tempo. E a gente ficaria muito mais tempo com ele, viu? Tem muito assunto aqui para a gente falar. Quando você falou dessa história da roleta, eu me lembrei do surfista que foi com a prancha com droga para um país asiático, depois foi condenado à morte. Tem muita história no mundo aí de lei severa e rígida, mas... Nós tivemos 2 brasileiros, na verdade. Foi. 2 brasileiros condenados à morte por carregar droga para... Foi cocaína, né? Eu não me lembro qual foi o país. Eu não sei se foi Tailândia. Indonésia, né? Indonésia, né? É um documentário que tem até um documentário na internet aí, onde o Marcos Prado conta a história desse brasileiro aí, condenado à morte. É evidente que eu não quero que ninguém morra, lógico. Mas ele assumiu todos os riscos, ele sabia qual era a legislação. A legislação de lá é essa. Agora, ele sabia. A gente tem aqui para encerrar sempre uma pergunta que chama pergunta de ouro, que é aquela que a gente deixa para o final. Né? Você está vendo o mundo inteiro como está aí, lá na Ucrânia. A gente está falando de Hezbollah na tríplice fronteira aqui do Brasil. E aí eu te pergunto, eu sou de uma época em que ladrão assaltava com 38, depois eu comecei a ver ladrão assaltar com pistola automática, depois arma de grosso calibre, escopeta, passou para fuzil, aí já estou vendo no Rio de Janeiro, traficante atirando em helicóptero blindado da polícia. Onde é que a gente vai parar? Você acredita que nós estamos caminhando para deixar de ser um narco-estado em algumas partes do país, para criar organizações paramilitares no padrão terrorista, como os americanos queriam colocar o rótulo aqui, quando vieram na última reunião diplomática? Eu já considero o PCC, o CV e o BDM, eu já considero organizações terroristas. Você acha que eles vão ter mísseis? Não, eu considero ele terrorista porque, olha lá, eu tenho que dominar o território. Então, para dominar o território, eu preciso impor o medo e o terror. Então, assim, antes do BDM começar a ganhar dinheiro, ele começa com ação de terror. Ele mata os familiares da facção rival, ele expulsa pessoas de casa. Então, isso são ações de terror. Isso não tem nada a ver com a receita obtida através do crime. Isso não é para fins de ficar mais rico. Isso é para fins de mandar um recado, né? Então, isso é clássico a definição de terrorismo. De terrorismo. Eu lamento muito que o governo brasileiro, o governo Lula, se posicione dessa forma. Porque a gente considerar o BDM, o Comando Vermelho, o PCC, organizações terroristas, a gente ia receber do governo americano financiamento para combatê-los, a gente ia receber um canal de informação em tempo real sobre fluxo de dinheiro deles. Tecnologia. E a polícia brasileira facilitaria a polícia brasileira combater essas facções. Então é vergonhoso que o governo Lula se posicione dessa forma. Eu gostaria até que o governador Jerônimo se posicionasse. Olha, eu sou a favor, eu sou contra, até para o eleitor da Bahia saber o que ele acha. Eu tive na Bahia há 2 semanas, né, e um coronel da PM me chamou para conversar. Quando terminou o evento ali, quando a gente estava conversando, né, um coronel me chamou para conversar e falou: Pimentel, na minha área de atuação, o BDM capturou um rival e arrancou a cabeça dele
a disparos no pescoço. Efetuaram 20 disparos até a cabeça dele sair. Fez um colar de balas na cabeça. Exato, e deixaram o corpo dele na rua. E ninguém podia tirar o corpo dele da rua. O que é isso, senão uma ação de terror? Qual era o objetivo do BDM com essa ação? Era dizer, olha, o pai desse menino aqui, ó, o pai desse menino, não mexe no corpo. Eu quero que o corpo fique aqui para todo mundo ver. Isso aí não tem objetivo de ganhar dinheiro. Isso tem objetivo de tocar o terror. Tocar o terror. E aí você me pergunta onde isso vai. Eu ouvi essa declaração de um juiz que eu admiro muito, que é o Alexandre Abraão, um juiz muito corajoso do Rio de Janeiro. Esse juiz ele me levantou a seguinte hipótese: final da guerra, Ucrânia com a Rússia, se Deus quiser, essa guerra vai acabar um dia. Aqueles excedentes de armas que estão lá. E uma arma que muito me preocupa não é o fuzil, é o drone. Né? O Comando Vermelho e o 3º Comando no Rio de Janeiro já estão utilizando drones para lançar bombas nos seus rivais. Quem está nos vendo aí pode ver um vídeo de ontem no Rio de Janeiro, uma praça muito bonita, iluminada, no bairro de Madureira, crianças brincando na praça, crianças. Eu vi. A facção foi lá e despejou uma bomba. Uma granada. Meteu, mas é uma bomba fraca. Não é uma bomba fraca. As pessoas não sabem que o que faz a bomba machucar não é a potência do explosivo, é a capacidade de projetar estilhaços, né? Então os bandidos colocam naquela bomba pedaços de prego e parafusos. E as pessoas que estão do lado morrem em função de uma projeção de um prego, de um estilhaço. Então, para o bom Deus, aquela criança ali que devia ter no máximo 8 anos de idade, depois pede para o pessoal ver o vídeo aí, para o bom Deus, aquele menino não se machucou. Mas o 3º Comando está abusando dessa tecnologia. Imagina quando terminar a guerra e você vai ter um excedente desse produto no mercado. Né? E eu não estou falando que a Ucrânia é um país irresponsável, não. Pelo contrário, eu acho um país responsável. Mas quando termina uma guerra, se instala um caos. As pessoas perdem os paióis, as reservas de armamento, né? Aí surgem aqueles contrabandistas de armas e vão comprando tudo. Nós temos fuzis apreendidos no Rio de Janeiro pela Polícia Militar. A Polícia Militar aqui apreende 800 fuzis por ano. Nós temos fuzis apreendidos que foram fabricados há 5 meses, há 6 meses, há 7 meses, né? E estavam sendo usados no leste europeu. Ou seja, alguém comprou esse fuzil na Tchecoslováquia, na Polônia, alguém comprou esse fuzil na Rússia e já está na mão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Né? Tem uma rota para isso que dá segurança para que eles façam, comparo com você. Eu quero esclarecer aqui de novo que é importante falar isso com o teu público. Diferente do que o Dino afirmou numa entrevista, não são armas de caques. A Polícia Militar apreende fuzil no Rio de Janeiro e ela faz um acompanhamento do fuzil. 90% dos fuzis são fuzis norte-americanos fabricados na América, contrabandeados. 10% são fuzis do leste europeu. Então, diferente do que o ministro Dino diz, você pode gostar dele, pode não gostar, ele está fantasiando, ou então ele tem informação equivocada. As armas de CACs não dão rajada. O fuzil que o CAC compra, normalmente é um fuzil Taurus T4. Ela não tem capacidade de dar rajada. Então, o BDM, o Comando Vermelho, o PCC, não querem esses fuzis. O BDM, o Comando Vermelho e o PCC querem fuzis mais letais, mais eficazes. Né? É isso, Rodrigo. Muito obrigado aqui pela sua presença com a gente, pelo tempo dedicado a essas explicações. Espero aqui cada trecho desse programa dá uma lição, né? Dá, então, assim, com certeza. A gente vai ter muito trabalho aí para distribuir esse material. A gente vai disponibilizar o material aí, né, para vocês inteiro aqui agora. E depois a gente vai pegar esses pedaços aí que o Rodrigo falou. Cada frase é uma... Tem muita coisa. E você viu, Robson, olha, que a gente tentou explorar a carreira, a experiência pessoal dele, esses dilemas relacionados à segurança pública por conta do crescimento das facções, territorialidade e tantos outros assuntos. E ainda faltou assunto. E faltou assunto porque o tempo não dá. Vamos deixar a Vitória virar Rio de Janeiro. Com e certeza. não vamos deixar a Vitória virar
virar Salvador, né, meu irmão? não. Com certeza. Vamos lá. Somos uma ilha de segurança, embora cercados muitas vezes por uma gestão que não contemple, né, as expectativas da população. A gente quer Quem é o prefeito aí? De que partido o prefeito aí de Vitória? Não, aqui é oposição ao governo. a Prefeita. Sheila Lemos, prefeita do União a Brasil. Jerônimo. E a Ronaldo cidade... Caiado, é do partido do Caiado. O município ajuda a segurança pública de alguma forma? Ajuda, Sempre ajudou. guarda municipal. Nós temos guarda municipais. A gente conversou a respeito disso lá em Salvador, né? A importância dos municípios terem, né, esse suporte. Agora, eu preciso fazer um registro, porque entra bem daquilo que você falou. Não se trata de... A ilha de segurança que nós temos em Vitória da Conquista não é uma correlação com o governo presente, né, vigente, mas assim, a Polícia Militar da Bahia sempre teve um apoio importante da gestão municipal aqui em Vitória da Conquista, que já foi governada pelo PT, e você trouxe para mim na ocasião exemplos de cidades que estão registrando índices satisfatórios, né, em relação à sua segurança, mesmo sendo administrada aí, né, não é uma questão partidária, não é. E a Polícia Militar aqui em Vitória da Conquista sempre teve esse apoio. Você deu exemplo de Maricá. Eu me sinto xingada, pô. Agora, nós temos um conselho de segurança pública bem atuante aqui na cidade, e isso, sem sombra de dúvida, revela também um esforço da comunidade em garantir a ordem e garantir também essa tranquilidade que faz bem para todo mundo. Você já está convidado, viu, Rodrigo, a vir aqui a Vitória da Conquista, a gente quer lhe receber aqui, vem cá que a gente vai levar você para conhecer a cidade. A gente vai tentar organizar, Rodrigo, e aqui é sério mesmo, vou falar isso aqui no ar, uma palestra tua aqui, a gente vai falar com alguns empresários, alguns grupos daqui, para a gente trazer você para um evento aqui, certo? Para você falar dessas coisas, né? Para a gente prevenir é melhor do que remediar. Agora, tem uma coisa que eles não falam, eu não sou daqui de Conquista, sou estrangeiro, e aí tem uma coisa que eles não falam, a fama dos homens daqui da cidade é uma fama... Você sabe, né? A fama ancestral aqui é que não se brinca por aqui. Não, aqui o povo era brabo. O povo aqui era brabo. E rende história. Tem umas 4 ou 5 famílias aqui que só de ouvir falar o nome tem gente que já dá para tremer. A minha família... Não, Robson, a minha família é a família Nolasco mesmo, que eu diga. Cara, então, família Nolasco, Guzmão... Tchau, Agora, você fez o convite, eu quero saber se ele aceita. Você aceita, Rodrigo, vir aqui a Vitória da Conquista? Vai ser um prazer, rapaz, vai ser um prazer. Eu te falei, eu estive na cidade, cara. Acho que eu fui 2 vezes, fiquei tão feliz que eu passei frio na Bahia. E tá frio, cara, hein? E agora, ó, sensação térmica na noite retrasada, 9 graus. 9 graus, meu irmão. É diferente. Olha como a gente está vestido. Você veio no Festival de Inverno, foi? Eu cheguei aí faltando uma semana para o Festival de Inverno. Olha aí. Tá convidado, a gente vai pra gente uma alegria receber palestra você. Sabe o que me chocou aí, cara? Sim. Eu não sei se tá assim ainda, meu irmão, mas se tiver, a cidade não tinha pichação, cara. Eu fiquei tão feliz de não ver pichação. Já mudou ou não? Não, olha, a gente tem os territórios marcados com os CPs e as coisas já aqui. Né? Não sei o que, 5, C4, já está... Mas não é nessa frequência que a gente vê em outros locais. Por exemplo, você tem um miolo da cidade ali, você pega teu celular, senta no banco com a namorada, fica passando mensagem de áudio, filmando. O pessoal anda aqui numa pista de Cooper, tirando selfie e tal, as crianças. Não tem problema nenhum, assim, numa dimensão preocupante. Inclusive, o pessoal que vem de fora, lá da capital, fica achando estranho, né? Porque fica escondendo o celular e as pessoas, não precisa não, fica à vontade. Aqui não tem. Que bênção, cara, que bênção, viu? Que bênção. É a joia do sertão baiano. É outra coisa. É isso aí. Esse é o nosso bate-papo com o Rodrigo Pimentel, o nosso Capitão Nascimento, roteirista do Tropa de Elite. Foi muito bom ter você aqui com a gente, viu, Rodrigo? Obrigadaço pelo convite aí, belo papo, boa conversa. A gente volta a falar e essa palestra a gente vai organizar. A gente vai organizar essa palestra. A gente vai organizar mesmo. Papo firme. Valeu, Rodrigo. Forte abraço, querido. Excelente bate-papo hoje. Maravilhoso. Mais um para conta.